O Green Project Awards distingue projetos que promovam boas práticas de sustentabilidade. Vai já na sexta edição e este ano já recebeu mais de 800 candidaturas. O projeto, entretanto, internacionalizou-se, envolvendo empresas, autarquias, universidades e organizações públicas e privadas. A edição portuguesa, lançada hoje em Lisboa, conta com o apoio institucional da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Vamos perceber o que é que está aqui em causa com José Manuel Costa, que é um dos organizadores desta iniciativa. Boa tarde, José Manuel. Que ideia é esta de apoiar projetos de sustentabilidade? Concretamente, que projetos são estes? Bom, isso cá fazia uma introdução inicial em 2008, quando ficou identificado é que ao conseguirmos colocar em marcha uma agenda para o desenvolvimento sustentável, é preciso que seja projetos envolvidos e que incorporem, que envolvam diretamente a sociedade civil. Porquê? A agenda do desenvolvimento sustentável não se faz unicamente nem por decreto governamental, nem por decisão dos governos ou dos municípios, faz sim envolvendo todos os agentes que estão a operar no território. E desde as ONGs, que são uma parte importante, são aquelas que fazem as pontes com a comunidade, as organizações não governamentais, mas também as empresas e as universidades. Se não conseguirmos a igualdade de circunstância incorporar estes parceiros nos projetos, dificilmente teremos uma agenda para o desenvolvimento sustentável e uma dinamização da economia verde. Daí esta ideia do Green Project Awards, que já vai na sexta edição. Já vai na sexta. Esse é, de facto, o primeiro objetivo dos Green Project Awards, é a criação e a dinamização desta rede de agentes e da sociedade civil para colocar em marcha, objetivamente, com resultados que não são resultados no papel, têm que ser resultados com projetos que já estejam a ser implementados a nível nacional, que possam ser auditados e verificados, de forma a podermos contribuir e conseguir dinamizar e criarmos uma nova dinâmica para a economia verde. Esse, de facto, é o primeiro grande objetivo do GPA, tanto em Portugal como nos outros países onde está a ser desenvolvido. E como o segundo objetivo já se internacionalizou? Isso surgiu, o primeiro país foi o Brasil o ano passado. Foi um objetivo muito ambicioso, porque estamos a falar de uma dimensão territorial, tanto a nível de diversidade de projetos, de realidades. E foi uma surpresa a implementação no projeto no Brasil. Nós fizemos o projeto no Brasil a convite do Governo Federal, depois é incorporado no programa do Rio+20, e as expectativas que tinham relativamente aos projetos candidatos e àqueles que foram premiados superou em muito aquilo que eram os nossos objetivos numa fase inicial. Porque a realidade do desenvolvimento sustentável no Brasil, como em África, são diferentes da realidade daquilo que estamos a trabalhar na Europa. Está numa fase de desenvolvimento diferente. Embora possam passar algumas etapas mas é exatamente pensando isso. Melhor no ambiente, não é? É exatamente, eles estão a fazer aquilo que nós durante levámos 15 e 20 anos a fazer, eles propõem-se fazê-los em 5. E, de facto, daquilo que percebemos na dinâmica e daquilo que a opinião pública e a população e os teus próprios jovens estão a fazer, é surpreendente o ritmo e o enfoque com que eles estão na aplicação dessa nova agenda. E, portanto, é um percurso que foi assumido desde o Governo Federal em Brasília até os governos estaduais e as prefeituras. E, portanto, é surpreendente ver uma dinâmica de participação de projetos de qual as nossas perspectivas é que estivessem focalizados nas grandes áreas metropolitanas, São Paulo e Rio de Janeiro. Não podemos esquecer que São Paulo tem uma área metropolitana de 27 milhões de pessoas. Portanto, nós somos 10, inteiro, portanto é mais do dobro do Portugal inteiro. E é importante percebermos que nós tivemos projetos representativos de todos os Estados. E isso foi a grande surpresa no projeto do Brasil. Eu diria que pelo primeiro ano, a representatividade a nível nacional do Brasil foi superior àquela que foi em Portugal em 2008. O que quer dizer é que a vontade e a energia que é colocada no desenvolvimento destes projetos no Brasil é enorme. E é o mesmo que nós pretendemos fazer em África. Muito bem. Já receberam mais de 800 candidaturas. Que candidaturas são estas? São projetos de diferentes ordens, que têm uns que envolvem a participação ativa das universidades e do setor privado, em que desenvolvem projetos de inovação. Quando falamos de Green Project Awards, temos que falar inevitavelmente em inovação. Porque a economia verde tem um fator diferenciador que só é possível termos uma economia verde que não é cinzenta, como se dizem que é a atual que nós temos, e já percebemos quais são os resultados da atual. Portanto, a economia verde é uma saída e de um contributo
para uma dinamização de uma nova dinâmica e do novo paradigma da economia. E isso é feito com inovação, é feito com conhecimento via tecnologias de informação, via optimização dos recursos naturais existentes, como conseguimos colaborar cooperativamente para dinamizarmos. Eu vou dar um exemplo do Brasil, que é surpreendente, que muitos nos dizem os bancos têm que estar identificados à sua atividade core. O projeto que foi vencedor no Brasil que é do Itaú, que é um projeto como conseguiu ser o agente de mobilização para a mobilidade com o Bike Tour, que é nem mais nem menos do que uma plataforma, que são as laranjinhas que existem em São Paulo e no Rio de Janeiro, de mobilidade, de disponibilizar via um sistema de pagamento automático a alocação de bicicletas, porque nós conseguimos mobilidade dentro da cidade, que é cidades que nós sabemos do ponto de vista da mobilidade têm graves problemas hoje em dia. E, portanto, a sustentabilidade do desenvolvimento sustentável pode ser feito dentro do core das suas próprias empresas, como essas próprias empresas podem desenvolver fora do seu core projetos de sustentabilidade que tenham um bem e um objetivo comum para a sociedade. E em Portugal? Em Portugal nós temos variedíssimos projetos que já foram. Eu destacaria dois. Porque foi utilizado através de uma matéria-prima pela Universidade do Algarve, que é, nós quando vamos para o Algarve identificamos muito alfarroba, que não sabemos para que serve. E a Universidade do Algarve fez um estudo de como é que a alfarroba, no seu todo, poderia ser utilizado no segmento da cosmética e da alimentação. E isso foi introduzido, o projeto foi um dos vencedores e, passado pouco tempo, o projeto foi internacionalizado e comprado algumas dessas suas patentes da interação no segmento da cosmética, da alimentação, a uma empresa holandesa. Portanto, como é que as universidades e investigadores conseguem olhar para o recurso existente. Antes ou depois do prémio? Depois do prémio. Portanto, o prémio também acaba por ajudar a esta tem essa grande vantagem que é, depois do avaliado, de identificá-lo e colocá-lo em marcha de possíveis parcerias e desenvolvimento de negócio. E um outro que é um projeto que está a ser mais exportado, que é o autocarro elétrico da Salvador Caetano, que ganhou um dos prémios em termos de mobilidade e que neste momento é o principal fornecedor de autocarros elétricos para países nórdicos e da Alemanha. Portanto, o que é que nós podemos fazer em Portugal, mesmo que nós não estejam reunidas as condições todas para implementar esse sistema em Portugal, mas conseguimos exportar conhecimento e conseguimos incorporar valor aos produtos que são feitos em Portugal. Isto é um desafio às empresas, às autarquias, às universidades, mas também às empresas, mesmo que não seja o seu core business. Qualquer projeto de sustentabilidade é apreciado. A sustentabilidade é uma expressão muito vasta, porque hoje em dia nós preferimos falar do desenvolvimento sustentável, ou seja, projetos que prometam o desenvolvimento sustentável. Porquê? Porque a sustentabilidade tem que incorporar na sua gênese da construção dos projetos criação de riqueza, valor económico. Isso quer dizer que nós estamos a criar postos de trabalho. Isso implica que nós vamos ter repercussões do ponto de vista social na comunidade onde se insere. Outro é dar à comunidade aquilo que a comunidade nos deu de volta ao setor empresarial, que é como nós devemos apoiar o terceiro setor, do ponto de vista de inclusão social, apoio na educação, apoio à terceira idade, ou seja, aquilo que são as carências da comunidade. E depois, por último, tudo respeitando o meio ambiente. Portanto, é a conjugação destes três fatores que pode criar e dinamizar um projeto que reúne as condições para o desenvolvimento sustentável. Quer dizer, sustentabilidade sem criação de riqueza não existe. Portanto, porque não é sustentável. Porque não é sustentável. Não podemos andar aqui a fazer coisas que depois não têm E nós já vimos no contexto que estamos na Europa, ou seja, nós para implementarmos tudo o que dizemos, do ponto de vista de cuidados das alterações climáticas, compensações de CO2, tudo isto implica que o setor económico tem que crescer, que temos que investir na economia, que temos que criar riqueza e só dessa forma é que conseguimos cumprir os nossos grandes outros objetivos, como é que vamos contribuir para um melhor ambiente, como é que vamos contribuir para uma melhor eficiência dos recursos. Ainda há bocadinho falava na Conferência do Rio, está tudo muito parado agora por causa da crise, não só portuguesa, mas a crise europeia. Eu penso que o enfoque saiu na Conferência do Rio um pouco para as preocupações das pessoas, da economia social. Aquilo que se neste momento está a trabalhar e que são as grandes preocupações são na área da economia social, mas que acaba, como lhe disse, acaba por transversalmente abordar os temas do ambiente.
Hoje falamos muitas preocupações do ponto de vista da segurança alimentar. Temos um déficit do ponto de vista alimentar. Sabemos que, em determinadas alturas, alguns produtos de primeira necessidade estavam a ser transformados para a produção de energia. Hoje em dia nós temos que... cereais, por exemplo. Exatamente. Hoje em dia nós temos que tentar encarar um equilíbrio. Não podemos canalizar todas as energias relativamente às questões do ambiente para um lado e deixando um vazio as necessidades alimentares que a população atravessa com o déficit enorme que temos hoje. Portanto, as grandes preocupações hoje dos governos são, e devem ser, a preocupação da economia social. Porque a economia também é feita por pessoas. E, portanto, convém que elas se alimentem, não é? E convém que elas se alimentem. Tenham que comer hoje. No âmbito daquilo que também foi assinado hoje no CPLP, que são os grandes objetivos de cooperação económica, porque o GPA-CPLP também pretende haver maior cooperação económica do ponto de vista que são as melhores práticas em diferentes países, que possam ser transpostos à realidade desses países de expressão língua portuguesa, e do ponto de vista de investigação, através de protocolos entre várias universidades, mas não podemos esquecer que o grande objetivo da presidência do CPLP é de segurança alimentar. E a presidência é moçambicana, ou seja, e nós sabemos que perante as realidades da América do Sul com o Brasil, existem preocupações de segurança alimentar, tendo um crescimento enorme. E em África é um grande desafio. Continua a ser um grande desafio. Continua a ser um grande desafio. Portanto, e isso faz parte de uma estratégia para o desenvolvimento sustentável. A problemática da saúde pública em África é determinante e tem a ver com a optimização dos recursos naturais existentes. Como é que poderemos ter um uso eficiente da água quando temos resíduos que estão a ser colocados em céu aberto e sem política nacional de resíduos nesses países que estão neste momento a ser definidas e que estão a ter efeito contaminador da água? Isso, inevitavelmente, traz problemas de insustentabilidade do ponto de vista até dos próprios orçamentos de saúde dos próprios governos. O que quer dizer, inevitavelmente, as despesas ou os orçamentos de saúde, se não forem tomadas medidas em referência, iremos ter maiores desequilíbrios. Há muito a trabalhar a montante, não é? Inclusive há muito a trabalhar a montante. E eu acho que aqui Portugal tem, e é também neste programa que estamos a trabalhar com o GPA, de cooperação com a ICEP, do ponto de vista de internacionalização e de partilha de projetos que tenham experiência comprovada na Europa, que possam exatamente ajudar a suportar e criar parcerias nesses países, de poder contribuir e acelerar esta agência, esta agenda nestes mercados da lusofonia. Belo projeto, José Manuel Costa. Obrigada. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde.